Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal, mais uma live aqui na MP Science, a última live do ano de 2024. E para a gente fechar esse ano, para a gente fechar esse calendário de lives, eu decidi trazer um tema bastante interessante, apesar de que parece que é muito discutido, mas quando a gente vai olhar para a ciência, isso não é tão discutido assim. Eu vou mostrar para vocês aqui uma sequência de artigos científicos, então se prepare, porque vai vir muito conhecimento científico, e se prepare porque essa live aqui vai ser repleta de conhecimento, vai ser longa, só que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês e principalmente as reflexões que nós vamos discutir. Individualidade biológica na musculação. A individualidade biológica nunca foi tão importante quanto nos tempos atuais. Mas para que a gente possa falar da musculação, é fundamental que a gente conceitue o que é a individualidade biológica e também passar por algumas coisas importantes sobre este princípio do treinamento, porque a individualidade biológica ela é um princípio do treinamento, assim como o princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, princípio da interdependência volume-intensidade, princípio da especificidade, da continuidade, entre outros que vêm surgindo ao longo do tempo também. Alguns bem clássicos que já surgiram há décadas atrás, mas alguns também que vão surgindo conforme a nossa sociedade vai se modificando. Frase clássica deste princípio: cada ser humano é único e exclusivo. E de fato, cada ser humano ele é único e exclusivo, e ponto final. E por que eu trouxe essa foto aqui de gêmeos, né? Você está vendo aí dois homens que são gêmeos, só que só olhar para o prato ali, né? O prato já não é a mesma coisa. Ou seja, se o prato não é a mesma coisa, eles vão ter respostas diferenciadas a tudo que envolve, por exemplo, a esta alimentação. Isso significa dizer que, por mais que existam indivíduos que são semelhantes, no caso de gêmeos, né, eles são diferentes porque o ambiente molda isso também. Então, cada ser humano ele é único e exclusivo e ponto final. Além disso, essa foto só traz, por exemplo, a questão da alimentação. Se olharmos para treinamento, se olharmos, por exemplo, para convívio social, né, o convívio do trabalho, entre outras e outras variáveis que interferem diretamente em como esse indivíduo ele vai responder. Então, a individualidade biológica reflete isso. Cada ser humano é único e exclusivo. Existem características que elas não são modificáveis e existem características que elas são modificáveis. Então a gente sabe que hoje, basicamente, o que é modificável é o ambiente. Nessa fotinho aqui, ó, se este homem, mais à esquerda da imagem, ele conviver, por exemplo, numa região mais do interior, aonde o silêncio reina, aonde ele possa plantar os seus alimentos, colher esses alimentos e também comer esses alimentos, aonde este indivíduo aqui ele já tem uma família, já tem uma estabilidade econômica, ele vai ter uma resposta X. Esse indivíduo aqui mais à direita, vamos supor que ele more num perímetro urbano, com muito barulho, aonde a alimentação é basicamente fast food, é um indivíduo extremamente estressado e assim por diante, ou seja, totalmente contrário ao seu próprio irmão, ele vai ter uma resposta Y, ou seja, esses indivíduos eles vão responder totalmente diferentes. Essas características elas são modificáveis, que é o mais importante para a gente quando a gente fala, por exemplo, no treinamento. O que é modificável, justamente porque o treinamento ele é um fator modificável. Tem situações que elas não são modificáveis, que vêm do DNA, vêm do código genético, mas as principais elas são modificáveis. Esse princípio é fundamental para a tomada de decisão do profissional. Por quê? Porque o princípio da individualidade biológica passa pela anamnese. Então, se o indivíduo ele é único e exclusivo, se o indivíduo ele tem características próprias, ele tem um convívio que ele é único e exclusivo, a gente vai também tomar a decisão de qual é o melhor treinamento para esse indivíduo de acordo com experiências prévias, de acordo com as suas preferências em relação ao exercício físico, com a sua rotina, com a sua estrutura familiar, entre tantos outros motivos para que a gente possa modificar esse treinamento de acordo com a sua realidade. E ainda, né, a prescrição inicialmente, ela é um completo respeito à individualidade biológica. E eu vou mais além no que se refere à atualidade deste princípio. Não só o ser humano ele é único e exclusivo, como ele se modifica o tempo todo e ele é diferente em vários momentos. Exemplo, no programa do treinamento. Quando você tem um aluno que ele é iniciante, imagine, por exemplo, que este indivíduo aqui, ó, à esquerda, ele começou a fazer exercício físico com você, com um personal trainer, por exemplo, 3 vezes por semana, regradinho, bonitinho, tomando conta aí da sua alimentação, fazendo tudo
pelo menos 80% correto. Vamos botar assim, né? 80% correto, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal, sono bacana, controlado. Esse indivíduo aqui à direita também é seu aluno de personal trainer, só que esse aluno aqui não treina 3 vezes por semana, ele treina 5 vezes por semana, só porque ele é mais relaxado, digamos assim, entre aspas, né? Ele não gosta tanto de cuidar da alimentação, ele treina porque gosta de treinar, porque acha que é bacana treinar, porque acha que se ele não treinar, ele vai estar fora da atualidade. Então é um indivíduo que não é tão preocupado quanto este aqui da esquerda, quanto seu irmão, porém treina mais vezes. Será que eles serão indivíduos diferentes? Sim, sem sombra de dúvida, serão indivíduos diferentes. Esse aqui, por exemplo, no seu histórico de exercício, ele praticou esportes na sua infância e adolescência, foi um indivíduo bastante ativo lá na fase de crescimento. Esse aqui já não foi tão ativo assim, então a gente pode perceber claramente que esses indivíduos são distintos entre si neste momento. Mas, por exemplo, esse indivíduo aqui, que não é tão comportado assim, ele é diferente depois de 6 meses. Ele já não é mais o mesmo indivíduo. Então, a individualidade biológica não é só para mostrar que cada ser humano é único e exclusivo. Ou seja, não é só para mostrar que cada ser humano ele é diferente entre si. É para mostrar também que a gente se modifica o tempo todo. Dentro do próprio indivíduo, ele é diferente ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Isso que é importante você entender, para que você não tenha uma prescrição de exercício estagnada, que não tenha uma prescrição de exercício físico que seja simplesmente banalizada, que você consiga orientar este praticante de forma correta e precisa. Bom, dito isso, vamos começar a ver então os artigos científicos. Eu vou mostrar para vocês a importância de observar a individualidade biológica em cada artigo científico. Deixar de olhar mais do que é o padrão geral dos artigos científicos, principalmente observando média, e vamos observar aluno a aluno, praticante a praticante, no caso, né, dos estudos científicos, participante a participante. Vamos começar com este artigo científico publicado por Brigato e seus colegas, que tinha o seguinte objetivo: comparar 3 modelos de volume de treinamento semanal, 16, 24 e 32 séries por semana. Participaram do estudo 27 homens, eles eram jovens e treinados e foram submetidos a um programa de exercícios físicos durante 8 semanas. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de URM, padrão ouro, né? Então já saiba disso, porque a gente vai falar bastante sobre teste de URM, que visa avaliar a força máxima dinâmica e também a espessura muscular por meio da ultrassonografia, que é um exame de imagem que nos dá uma percepção, uma noção de como foi a espessura muscular advinda, por exemplo, de uma intervenção de exercícios físicos. Houve registro da alimentação, isso é importante falar, né? Os autores sempre tomam esse cuidado de controlar a alimentação, mesmo que seja por recordatório, mas para pelo menos, né, identificar que os participantes eles tiveram a dieta similar, né, para que não tenha nenhuma vantagem assim, de proteína, de carboidrato ou de gordura. Não houve consumo de suplementos alimentares, que também pode interferir na performance, e os exercícios seguiram a mesma ordem, mesma velocidade de ação muscular, mesma faixa de repetições. Então foi tudo padrão. O que mudou? O número de séries ao longo da semana. Eu vou colocar para vocês aqui na tela, ó, 16 séries, 24 séries e 32 séries. E nós vamos ver aqui os exercícios, a estrutura, né, o fracionamento, para você entender como que os autores prescreveram. Não foi eu, Moacir, que fiz isso. Foram os autores no artigo científico que está dessa forma. Assinantes da MP Science têm todos esses artigos já disponível para vocês lá na plataforma. Quem está assistindo pelo YouTube, é só você ver ali a capinha do artigo científico, colocar, né, no Google e buscar esse estudo científico. Assinantes da MP Science já tem tudo bonitinho, né? O privilégio deles entre tantos outros privilégios. Os treinos foram divididos em A e B. Olha só, 16 séries. Treino A: supino reto com barra, crucifixo, tríceps polia, agachamento, cadeira extensora. 4 séries de 8 a 10 repetições. Treino B: puxador costas, crucifixo invertido, rosca bíceps, cadeira flexora. 4 séries de 8 a 10 até o terceiro exercício e somente a cadeira flexora que ficou ali com 8 séries de 8 a 10. Na quarta-feira descansaram, na quinta-feira repetiram o de segunda e na sexta-feira repetiram o de terça-feira. 24 séries e 32 séries foi similar quanto à divisão de treino, aos dias de treino e aos exercícios. O que mudou foi o quê? O número de séries. Veja, por exemplo, que esse grupo aqui, ó, de 24 séries fez 6 séries supino reto com barra no treino A de segunda-feira e 32 séries fez 8 séries de supino reto com barra no treino de segunda-feira. Então, claramente aqui dá para perceber que a diferença foi o número de séries por grupamento muscular
ao longo da semana. Um grupo fez 16, o outro fez 24 e o outro fez 32 séries. Ainda fizeram até a falha, importante deixar isso claro, né? Até a falha concêntrica, 60 segundos de intervalo entre as séries e 2 minutos de intervalo, 120 segundos, entre os exercícios. Então foi tudo padrão, tudo controladinho. O que modificou foi apenas o número de séries ao longo da semana. Também é importante salientar que o treinamento aqui de 32 séries, até mesmo de 24, né? Se a gente olhar aqui a cadeira flexora, fazer 16 séries de cadeira flexora, 12 séries de cadeira flexora, até 8, né? Séries de cadeira flexora, é bastante cansativo e até às vezes monótono, dependendo do aluno. Mas é um estudo científico, então a gente vai pegar as informações principais desse estudo científico e tentar replicar isso na prática profissional. Olha só, essa imagem aqui é muito interessante, que é o cabo de guerra da estatística, né? Gosto bastante de falar isso. Quem é aluno meu sabe que eu falo isso o tempo todo. O cabo de guerra da estatística. Lembra da brincadeira do cabo de guerra, né? Que é o seguinte, uma equipe tenta puxar para o seu lado, a outra equipe tenta puxar para o seu lado, tem um ponto central. É basicamente o que está mostrando aqui. Quanto mais para um lado, mais aquele grupo ganhou. Quanto mais para o outro lado, mais aquele outro grupo ganhou. E é importante que não só o círculo, nessa imagem aqui, mas também as hastes laterais estejam todo para um lado ou para o outro, para realmente a gente ver que teve uma significância estatística. Essa imagem mostra o seguinte, as comparações que os autores fizeram, estatisticamente falando, entre 24 e 16 séries, 32 e 16 séries e 32 e 24 séries. Aqui nós temos as variáveis, um RM no supino, um RM no agachamento e aqui a espessura muscular, BB, bíceps braquial, TB, tríceps braquial e VL, vasto lateral. Duas musculaturas superiores e uma musculatura inferior. E veja que nós temos aqui um asterisco, né? Vários asteriscos por toda a imagem. A gente pode observar aqui pela classificação que quando tem um asterisco é diferença grande. 2 asteriscos, diferença muito grande. E 3 asteriscos, diferença extremamente grande, segundo a literatura que os autores utilizaram para poder classificar aqui essas informações. Para força máxima dinâmica, lá no teste de URM, para assinantes da MP Science, eu já gravei um curso completo sobre teste de URM. É um curso todinho só sobre teste de um RM. Para você que não é assinante da MP Science, que está perdendo, né? Mas para você que ainda não é assinante, também tem vários vídeos aqui no canal no YouTube sobre teste de um RM, basta você procurar. Olha só, para teste de um RM, ou seja, para força máxima dinâmica, basicamente não faz diferença nenhuma fazer 16, 24 ou 32 séries. Repare que não existiu aqui, né, nenhum asterisco entre esses grupos. Apesar de, quando a gente compara aqui, ó, 32 com 24, o grupo 32 ele até tem uma tendência a ganhar. Pode ver que o cabo de guerra está querendo vir para a esquerda, né, que é o lado do grupo de 32, mas não foi significativo. Agora, quando a gente olha para a hipertrofia, né, para a espessura muscular, ou seja, o aumento do músculo, a gente percebe o quê? Que quem fez 24 séries comparado a 16 teve um aumento em bíceps, em tríceps, em vasto lateral, uma diferença grande comparado ao grupo 16. 32, meu Deus, né? 32, ó, disparou comparado ao grupo 16. Veja que a diferença foi extremamente grande. E essa comparação entre 32 e 24, que particularmente falando era o que eu queria ver, essa diferença aqui, né? Porque são dois altos volumes, né? 32 ganhou, tá vendo aqui, ó? Diferença muito grande para o bíceps, diferença grande para o tríceps e diferença muito grande para o vasto lateral. Então, o que a gente consegue concluir aqui até então? Que 24 a 32 séries é bem interessante quando a gente visa hipertrofia. Agora, para força, 16 séries já é suficiente. Isso mostra o que para nós? A possibilidade de fazer diferentes volumes ao longo da semana, das semanas, né, dos meses, para poder estimular diferentes capacidades físicas. Olha só isso aqui também que interessante, mostrando aí a questão da individualidade biológica. Cada bolinha, cada círculo desses aqui que vocês estão vendo, em cada grupo, né, 16, 24 e 32, é um participante. E aqui a gente tem a carga externa, o volume load, que nada mais é do que as séries, vezes repetições, vezes o peso. Repare o seguinte, ó, o grupo 16, ele teve um aumento aí na carga de treino, né, ou seja, no volume de treinamento ao longo das semanas, das 8 semanas, de 2,1%, enquanto que o grupo 24, 3,1%, enquanto que o grupo 32, 4,6% por semana. Mas olha só que interessante, o grupo 24, ele teve um aumento na média, né, um delta percentual de 25%
ao longo dos ciclos de treinamento, ao longo das 8 semanas. E veja que tem um azinho aqui, né? O que significa isso? Que esse grupo foi superior, estatisticamente falando, a este grupo aqui, na média, tá? Na média. E isso aconteceu também para o grupo 32. Repare que tem um A e um B. O que isso está dizendo? Está dizendo que este grupo aqui, 32 séries, foi superior no volume load comparado a 16, e o B, que esse grupo aqui, foi superior ao grupo 24. Então a gente pode perceber o seguinte, né? Tá, ok, entendi. O grupo 24 foi superior ao 16 e o grupo 32 foi superior aos outros dois grupos, isso na média. Exatamente, na média. Mas se a gente olhar indivíduo a indivíduo, lembra que cada círculo é um indivíduo, cada bolinha é um indivíduo. No grupo 16, basicamente todos eles ficaram muito próximos entre si. No grupo 24 já foi mais heterogêneo, né? Já foi mais distante. Inclusive, teve participantes no grupo 24 que perderam no volume load comparado a alguns indivíduos do grupo 16. Só que na média eles foram superiores, porque esses caras que estão aqui, ó, e lembrando que eram homens, né? Por isso caras, né? Esses caras aqui puxaram a média para cima. E isso aconteceu também no grupo 32. Repare o seguinte, ó, teve participante no grupo 32, bem onde está meu laser aqui, ó, esse aqui, ó, ele foi inferior a este aqui, que estava no grupo 24. Isso é individualidade biológica. E não foi só esse aqui, né? Esse aqui também, ó. Ele foi inferior. E este aqui, ele está bem parecido com esse. Só porque teve um monstrinho aqui, ó, que puxou a média para cima. Então, cuidado ao olhar média. É muito importante você observar indivíduo a indivíduo. E para a gente fechar esse artigo científico e já partir para o próximo, aqui tem uma imagem similar à anterior, só que para a espessura muscular. A gente sabe que a hipertrofia ela é multifatorial. Imagina, né, quando a gente pega uma variável tão sensível como o volume de treino. Temos o bíceps aqui, mais à esquerda, aqui o tríceps e aqui o vasto lateral. 2 membros superiores e 1 membros inferiores. O grupo 16 séries por semana está representado nas bolinhas mais claras. O grupo 24 nas bolinhas cinzas. E no grupo 32 a bolinha mais cor de preto. E tem uma linha horizontal, é a média. Para o bíceps braquial, os indivíduos do grupo 16 ficaram bem próximos entre si. O grupo 24 começou a ficar distante o máximo do mínimo. E o grupo 32 também, né, fica bem diferente a distância entre o máximo do mínimo. O que a gente começa a concluir aqui, tanto na imagem anterior, que quanto mais volume, mais dispersante vai ser os indivíduos. Ou seja, mais diferentes eles vão ser entre si. Quanto menos o volume, né, quanto menor o volume, mais próximos eles serão. Só que repare que teve indivíduos que ganhou bíceps braquial com 24 séries, mais do que indivíduos com 32 séries. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui foi o que menos ganhou em bíceps braquial com 32 séries. Mas na média, a gente vê que na média existe uma escadinha. 24 é maior que 16, 32 é maior do que 24. Teve indivíduos que zerou, tá vendo? Ó? As bolinhas aqui, ó, que zerou, 16 e 24. Entretanto, nenhum indivíduo que treinou 32 séries por grupamento muscular deixou de ter ganho. O mínimo foi aqui, ó. Isso que é importante você observar, individualidade biológica. E isso valeu também para o tríceps e também para o vasto lateral. As musculaturas, apesar de terem as suas diferenças, mas quando a gente olha assim, o gráfico num geral, elas são similares. O tríceps, por exemplo, ó, teve indivíduos aqui no grupo 24 séries que ficou igual a maioria do grupo 16, mas teve um indivíduo lá, ó, que ganhou mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos do grupo 32. Nenhum indivíduo do grupo 24 ou 32 deixou de ganhar alguma coisa, enquanto que o grupo 16 teve indivíduos que não ganharam nada. Isso também valeu para o vasto lateral. O vasto lateral, né, a gente consegue observar que é mais sensível ainda ao volume, ou seja, quanto mais aumenta o volume, mais eu tenho ganhos aí em relação à hipertrofia. Eu posso ver pela linha horizontal. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que vai ter indivíduos que eles vão responder pouco com 24 séries e vão responder melhor com 16 séries. Agora, o que a gente consegue observar aqui é que 32 séries não tem como não ganhar. Esse é o brilho do artigo. Bíceps, tríceps e vasto lateral. Essa é a conclusão mais interessante do estudo científico.
Agora vamos para outro estudo também falando sobre volume de séries ao longo da semana. Esse aqui, publicado por AUB e colaboradores, tinha a seguinte intenção: comparar 3 modelos de volume de treinamento semanal, 12 versus 18 versus 24. Bem parecido na estrutura do artigo anterior, né? Comparação aí de 3 grupos. Aqui foram 38 homens treinados, submetidos a um programa de exercícios físicos durante 8 semanas. Também bem parecido com o estudo anterior. Pelo menos 3 anos de treinamento e que tivessem 1,5 de força relativa no agachamento. Eram critérios de inclusão do estudo. Então, por exemplo, se eu peso 100 kg, eu tenho que fazer 150, pelo menos 1,5, né, num RM de agachamento, por exemplo. Esse aqui era um critério importantíssimo para esse estudo. E também ter 3 anos de treinamento. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de RM, show de bola, padrão ouro, né, para avaliação da força máxima dinâmica, sem contar que é barato, é fácil de executar, não é curto, né, é longo, demora, mas é um teste fácil. Resistência muscular a 70% de um RM, então a partir do momento que eles encontraram um RM, eles pegaram 70% daquele peso máximo e fizeram aí um teste de resistência, ou seja, quantidade de repetições até a falha. Espessura muscular por meio de ultrassonografia, entre outros testes que fizeram aí também. E o treinamento foi executado somente em membros inferiores. Então nós temos uma diferença com o estudo anterior. Aqui estão as informações sobre o programa de treinamento, né, sobre o regime de treinamento. 8 semanas, vocês podem observar que os 3 exercícios foram somente esses aqui, ó: agachamento, leg press e também aqui a flexão nórdica. E a diferença foi justamente o quê? O número de séries ao longo da semana entre os grupos. 12 séries, por exemplo, ó, na semana 1 até a semana 4, que eles chamaram de primeiro mesociclo, ó, a periodização na musculação, hein? Tem vários cursos na MPScience para vocês aprenderem isso aí. No dia 1, foram 3 séries de 6 a 8, 3 séries de 6 a 8 para o agachamento e para o leg press e 2 séries de 4 para a flexão nórdica. No dia 2, 3 séries de 12 a 15 para o agachamento e para o leg press, e manteve a flexão nórdica. 18 séries e 24 séries foram os mesmos exercícios, só mudaram aqui o número de séries. O número de repetições se manteve, eles trabalharam com uma periodização ondulatória diária, bastante específico. Também já expliquei várias vezes como é que faz isso nos cursos da MPScience, aqui no YouTube também. Bem interessante aí para você aprender sobre periodização ondulatória. Na semana 5 até a semana 8, eles fizeram algumas modificações aqui em relação aos exercícios no que se refere ao volume de repetições, principalmente aqui na flexão nórdica, e também teve, né, as progressões de peso. E ao final de cada ciclo, foi coletado a percepção subjetiva de esforço e também a escala de sentimento. Olha as escalas que eu tanto falo para vocês, que são de baixo custo operacional e logístico, são fáceis de utilizar. Estão aí para vocês as escalas que eles utilizaram no estudo, né? Escala de Foster clássica de 0 a 10, 0 repouso, 10 máximo, utilizando aqui o parâmetro do descritor e, consequentemente, né, utilizando aqui o valor, e a escala de sentimento, que é uma escala espelhada no positivo e negativo, onde o 0 é neutro, mais 5 é muito bom e menos 5 é muito ruim, relacionado à satisfação do treinamento. Essa escala aqui, ela é interessante porque ela mostra o quê? Ela mostra o quanto o praticante gostou do treino, o prazer ao treinamento, o sentimento de satisfação do treino, mais a ver com bem-estar. Escala de sentimento, não tem a ver com esforço, não é para ter, mas essa escala é muito interessante. Você simplesmente mostra essa escala para os seus alunos e eles vão responder. Foi isso que os autores fizeram, coletaram as informações de PSE e também da escala de sentimento ao final de cada ciclo de treino. E olha que interessante que essas informações, quando a gente olha para a média, valores médios. Depois nós vamos discutir a individualidade biológica também nesse estudo aqui. O grupo que fez 12 séries aumentou na média 11% na força máxima dinâmica no agachamento. O grupo 18 séries, 16%. E o grupo 24 séries, 5%. Não teve diferença estatística entre os grupos. Tamanho de efeito está aqui. Já fiz um curso gratuito sobre bioestatística aplicada à educação física. Sim, gratuito, está no YouTube, pode assistir à vontade, onde eu explico o que é o tamanho de efeito. Basicamente, quanto maior, mais impactante foi a intervenção. Por mais que a gente observe aqui o grupo 18 séries, ele teve um tamanho de efeito um pouquinho maior do que os outros dois, mas não teve diferença estatística entre os grupos, ou seja, para força
tanto faz fazer 12, 18, 24 força de agachamento, tá? De membros inferiores. No teste de resistência, lembra que os praticantes tinham que fazer o máximo de repetições possíveis com 70% de 1 RM? Então, o grupo 12 séries aumentou 32% no número de repetições, saindo na média de 14 repetições para 19. O grupo 18 aumentou ali 15%, saindo de 16 para 18 repetições. E o grupo 24, 33%, saindo de 17 para 22 repetições. Tamanho de efeito a gente pode observar aqui que o maior foi no grupo 12. Ou seja, né, a gente começa a ver que para força é uma coisa, para resistência é outra coisa. Esse estudo aponta aqui para nós que a tendência é 12 a 18 séries para força e 24 séries para resistência. Então, se eu quero uma resistência anaeróbia, se eu quero promover, né, uma melhora do meu perfil metabólico, 24 séries é mais interessante. Porém, 12 séries também foi muito interessante aqui também, olha só, 32% de aumento. Para força, não. Para força, algo ali entre 12 e 18 já é bem suficiente. O que já mostrou no artigo anterior, né, que 16 séries já é suficiente para o aumento de força, beleza? Agora vamos olhar essa imagem aqui que é sensacional, ó, a individualidade biológica. Meu Deus, Moacir, o que é isso aí, rapaz? Calma, vou te explicar. Olha só, cada risquinho desse aqui é um indivíduo e você pode ver que cada risquinho tem uma bolinha no começo, uma bolinha no final, um pontinho no começo, um pontinho no final, ou seja, antes do programa de treinamento e depois do programa de treinamento. E cada gráfico é uma variável. Nós temos aqui o agachamento, né, a força máxima no agachamento, mais a esquerda. Centralizado aqui nós temos o somatório da espessura muscular, ou seja, a hipertrofia, digamos assim, né? E aqui nós temos o ROI-FFM. O que significa isso? Olha só, Region of Interest for Fat-Free Mass. Ou seja, nós temos aqui a massa livre de gordura de uma região de interesse. Qual foi a região de interesse? Na ultrassonografia foi a região de quadríceps, até porque foi apenas treinamento de membros inferiores. Lembra que foi agachamento, leg press e também a flexão nórdica? Então, eles queriam analisar a gordura corporal, só que nessa região. Então vamos lá, olha só, aqui nós temos 12 séries, o grupo que fez 12 séries. Repare que este indivíduo aqui, onde está meu laser, e este indivíduo aqui, ó, basicamente eles não alteraram a força máxima dinâmica. Agora, os outros indivíduos, todos eles aumentaram. Uns menos, outros mais, mas todos eles ganharam. No grupo 18, teve indivíduos que ganhou bastante. Tá vendo esse aqui, ó, bem no finalzinho? Ó, o último aqui, ó, o último. Olha só o quanto ele subiu, foi lá para cima. Olha o quanto que ele ganhou de força máxima no agachamento. Ele saiu ali em algo de 110 e foi parar lá nos 170, 180 kg para um RM em 8 semanas. Responsividade e individualidade biológica. Agora, o grupo 24, você já começa a perceber que tem indivíduos que perderam força. E vai que esse indivíduo aqui é o seu aluno. Ah, mas na média o 24 ganhou força máxima dinâmica no agachamento. Sim, na média sim, mas teve indivíduos que perderam. Teve 2 indivíduos aqui que praticamente se mantiveram. Então, bastante cautela quando você observa isso. No somatório da espessura muscular, aí é uma bagunça. Por que é uma bagunça? Porque a hipertrofia ela é multifatorial. Tem indivíduos que vão perder, que vão ganhar em qualquer número de séries por semana. Não tem jeito. Exemplo, ó, no grupo 12 séries, teve indivíduos que perderam e teve indivíduos que ganharam muito. No grupo 18, teve indivíduos que perderam e teve alguns que ganharam bastante, como esse aqui, por exemplo. No grupo 24, teve indivíduos que manteve, perderam e ganhar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para força é mais padrão, só que para espessura muscular não é tão padrão assim. Quando a gente olha a gordura, grupo 12, a maioria deles aqui estagnou, né? Teve um outro que ganhou bastante, mas teve também indivíduos que perderam. No 24 séries também foi a mesma coisa, 32 séries também foi a mesma coisa. Então, quando você olha dessa forma aqui, você fica na dúvida, né? Tá, mas eu prescrevo 12, 18 ou 24. Você tem que fazer o quê? Analisar indivíduo a indivíduo e fazer as avaliações, porque vai ter indivíduo que vai responder muito bem a 12 séries e não vai responder bem a 24. E tem indivíduo que é o contrário. Como que eu sei qual que é a melhor estratégia? Haja vista que a literatura científica, que eu estou mostrando para vocês aqui, evidencia, de acordo com esses autores, que 12, 18 e 24 é muito heterogêneo. Tem que avaliar.
Você tem que encontrar ferramentas avaliativas para poder identificar qual que é o melhor volume de treinamento, haja vista que esses estudos até então estão falando de volume de séries por semana. Mas o que a gente viu aqui nessa imagem é que 12 a 18 séries para força, bacana, 12 a 24 séries naquele range ali do estudo para a resistência, ou seja, quando você quer, por exemplo, aumentar a capacidade de realização de esforço do indivíduo, você pode jogar um volume mais alto de 24 semanas sem problema nenhum, até porque o estudo anterior mostrou que 24, 32 séries são bacanas aí para aumentar a espessura muscular de bíceps, tríceps e também de vasto lateral. Agora vamos para o terceiro estudo aqui dessa super live. Falei para vocês que era uma bomba de conhecimento científico, mas vamos lá, hein? Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, esse estudo científico aqui, publicado por Sarit e colaboradores, eles queriam comparar 3 e 6 vezes por semana, ou seja, treinar de segunda a sábado ou treinar 3 vezes por semana. Será que realmente tem diferença? Será que não tem diferença? Então isso os autores tentaram identificar nesse estudo científico. Participaram do estudo 30 homens jovens e treinados há pelo menos 6 meses. A estatura deles era em média 1,83 m, massa corporal na média 87 kg, fizeram um teste de 1RM, teste de resistência muscular e também a espessura muscular por meio de ultrassom, flexores e extensores de cotovelo, vasto lateral e reto femoral, e ainda o programa de treinamento durou 6 semanas. Uma coisa muito importante, né? Até porque a gente viu isso nos estudos anteriores, nos dois que eu mostrei para vocês até então. Os programas de treinamento são curtos, 6 semanas este aqui, 8 semanas os dois anteriores. Então é muito importante que você faça as avaliações, porque os programas de treinamento eles estão baseados em períodos curtos de tempo. Não é um período de 24 semanas, 32 semanas, o ano inteiro, né? 52 semanas, por exemplo, 2 anos. Não. É um período aí curto de tempo. Então bastante atenção para isso, tá? Vamos lá. O grupo 6 vezes por semana está aqui, ó. Treinaram 2 séries em cada dia. Bonitinho. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 séries. Crossover, remada curvada, elevação lateral, tríceps francês, bíceps na máquina, mesa flexora, leg press. No outro dia, crucifixo com halteres, remada baixa, face pull, tríceps testa, bíceps com halteres, cadeira extensora e stiff. No terceiro dia, pec deck, puxador frente, desenvolvimento, tríceps polia, bíceps com barra, agachamento e mesa flexora. Eu coloquei nas cores diferentes porque são grupos musculares diferentes segundo os autores do estudo. Bacana. Até aqui acho super interessante porque tem o princípio da variabilidade, que também é um princípio do treinamento. Isso aqui é muito estimulante para um praticante executar. Um dia ele faz crossover, outro dia ele faz crucifixo com halteres, outro dia faz pec deck, show de bola. No dia 4 ele faz igual ao dia 1, no dia 5 igual ao dia 2 e no dia 6 igual ao dia 3. E fechou bonitinho. Cada dia 2 séries em cada exercício. O grupo 3 vezes por semana fez 4 séries em cada um desses dias para bater igualzinho ao grupo anterior. Os exercícios foram os mesmos, só que ao invés de fazer 2 vezes por semana crossover 2 séries, já fez 4 séries logo no dia 1 e fez pec deck ao invés de fazer 2 séries em 2 dias distintos, como este grupo aqui, já matou 4 séries em um dia só. Bom, você já entendeu, né? E outra coisa importante, 6 a 12 repetições até a falha, né? Utilizando ali o range de 6 a 12, 60 a 90 segundos entre as séries, então um intervalo entre 1 minuto e 1 minuto e meio, e entre os exercícios entre 2 e 3 minutos. Tudo controladinho, né, pessoal? Ciência, né? Artigo científico, é tudo controladinho. Os resultados, ó. Vamos ver aqui. Na esquerda, nós temos as variáveis. Força máxima dinâmica no agachamento, força máxima dinâmica no supino reto com barra. Aqui o teste de resistência com 60% no agachamento, teste de resistência com 60% no supino. Então, uma vez encontrado um RM no agachamento e no supino de cada participante, eles tinham que fazer um teste de resistência com 60%. Então, vou dar um exemplo seguinte. Ó. Vamos supor que eu, Moacir, tenha feito lá o supino reto com barra para uma repetição, baixei a barra, subi a barra e não consegui mais fazer nada, deu, por exemplo, 100 kg. Um exemplo hipotético. Eu vou fazer um teste com 60% de 100 kg, ou seja, 60 kg, e vou executar o máximo de repetições possíveis com aquela intensidade relativa, ou seja, 60% de um RM, que no meu caso foi 100. Então cada participante tinha o seu RM.
O Joãozinho deu 105 quilos, mas o Pedrinho deu 80 quilos. Só que todos executaram em 60%, tanto para o agachamento quanto para o supino. Aqui nós temos a espessura muscular. Elbow flexor, ou seja, flexores de cotovelo. Elbow extensor, ou seja, extensores. Então aqui bíceps e tríceps. Temos também o reto femoral e também nós temos o vasto intermédio. Aqui os valores antes, o tamanho de efeito, lembre, quanto maior, melhor. O negativo é simplesmente o contrário. E aqui o percentual de modificação. Força em 1 RM no agachamento. 22% para o grupo 3 vezes, 18% para o grupo 6 vezes. Para a força no supino, 4% e 6%. Então, praticamente, para a força, não teve grande diferença, né? O importante é você ter um volume adequado de treinamento, uma frequência bem dividida. Agora, as coisas se modificam quando a gente olha para resistência, tá? Claro que a gente está olhando a média, né? Mas, ó, resistência no agachamento, o grupo 3 vezes por semana melhorou 17%. O grupo que fez 6 vezes não teve nenhuma melhoria. E para o supino, o grupo que fez 3 vezes na semana aumentou 5% na média, né? Número de repetições até a falha. Enquanto que o grupo que fez 6 vezes até perdeu, menos 2. Agora, quando a gente olha a espessura muscular, o grupo 3 vezes aumentou 7% na espessura de bíceps. E o grupo 6 vezes perdeu 1%. Imagina você treinar, né, 6 semanas, 6 vezes por semana e perder bíceps. Espessura de bíceps. Rapaz, os caras vão ficar brabo, hein? Ó, no tríceps, 14 contra 11. No reto femoral e no vasto intermédio, foi bem parecido, né? Então, para membros inferiores, a gente vê que não tem grandes diferenças assim, treinar 3 ou 6 vezes por semana. Agora, para membros superiores, parece que o melhor fracionamento em relação à quantidade de vezes por semana é mais interessante. E aqui a gente vê a individualidade biológica. No gráfico da esquerda, a gente vê a quantidade de repetições lá no teste de resistência, 60% de 1 RM, em musculatura de membros superiores, ou seja, no supino reto. Olha só o seguinte, nós temos aqui a quantidade de repetições, essa linha aqui já falei para vocês que é a média, e as bolinhas são os indivíduos. Aqui nós temos os indivíduos do grupo 3 vezes por semana e aqui do grupo 6 vezes por semana. O gráfico da esquerda, repito, supino reto com barra. O gráfico da direita é o agachamento. Então, olhando essa linha mais preta, né, horizontal, a gente vê que o grupo 3 vezes, na média, ganhou do grupo 6. Se a gente olhar indivíduo a indivíduo, nós temos aqui um indivíduo que fez 3 vezes por semana, que chegou a aumentar em torno de 8 repetições no teste de supino. Então, imagina que esse cara aqui, ó, ele tenha feito 25 repetições antes do programa de treinamento. E depois ele fez 33 repetições. Em 6 semanas ele aumentou 8 repetições. Mas teve indivíduo que perdeu 9 repetições. Tá vendo a diferença entre um e outro? Ah, mas na média eles ficaram ali em torno de uma repetição. Na média. Mas tem indivíduo que ganhou muito e tem indivíduo que perdeu pouco. Esse grupo aqui, ó, apesar de ter, na média, perdido para o grupo 3, ou seja, o grupo 6 vezes ter perdido para o grupo 3 vezes, a gente consegue observar que o maior ganhou ali em torno de 3 repetições. Só que o menor, ele perdeu menos do que o grupo 3 vezes. Esse é o raciocínio que eu quero trazer para vocês. Se a gente olhar a média, esse grupo aqui foi pior. Olhando indivíduo a indivíduo, nos máximos, esse aqui foi melhor, mas nos mínimos, esse foi pior. E aí, o que você faz? Você tem que avaliar para identificar qual é a melhor frequência, se é 3 vezes ou 6 vezes, de acordo com esse estudo. E isso vale também para o agachamento. Olha só, aqui no grupo 3 vezes por semana, teve indivíduos que aumentaram quase 30 repetições no agachamento depois de 6 semanas. Absurdo, isso aqui é absurdo. Na média, eles ficaram ali em torno de 5 repetições, mas teve indivíduos que perderam mais de 20 repetições. Então imagina que eu, Moacir, consiga fazer 30 repetições até a falha com 60% do meu RM no agachamento. E depois de 6 semanas, eu perco 21 repetições. Eu saí de 30 e fui para 9. O que aconteceu com esse indivíduo? Será que essa frequência não foi estimulante? Tá vendo? Ó? Responsividade, individualidade biológica. Isso vale também para o grupo 6, similar ao que aconteceu com o supino reto. O indivíduo que mais ganhou foi inferior ao indivíduo 3 vezes, mas o indivíduo que mais perdeu foi superior ao indivíduo 3 vezes. Bastante complexo, então cada indivíduo responde de uma forma. E outra coisa, tá? Se a gente olhar a média
No supino reto, essa barrinha aqui ela está abaixo de 0, ou seja, na média eles perderam. E esse aqui está na média 0. Então, se a gente olhar assim, a grosso modo, tá? Na média, treinar 6 vezes por semana, este programa de treinamento que os autores prescreveram, na estrutura que eles fizeram durante 6 semanas, não melhora nada a resistência, nem de peitoral, de membros superiores, nem agachamento de membros inferiores. É como se na média o treino não fez efeito nenhum. Não, mas espera aí, teve indivíduos que ganharam e teve indivíduos que perderam. Então, cuidado com a média, bastante cuidado com a média. Inclusive, se você olhar o valor médio, só um indivíduo aqui está na média, entendeu? Os outros estão tudo longe. É aquela coisa seguinte, né? Você precisa tirar 7 para passar na faculdade, na média, né? Aí você tem 2 notas para poder passar, 2 provas. Aí você tira 10 uma prova e 4 na outra. 10 mais 4, 14. Dividido por 2 dá 7. A média foi 7, você tirou 7. Só que em nenhum momento você tirou 7 de fato. Você tirou 10 e 4. Somou os dois, a média é 7. Então bastante cuidado com a média. Olhe indivíduo a indivíduo. Observe o artigo científico com uma análise mais detalhista, mais individual. Olhando indivíduo a indivíduo. Será que este indivíduo aqui é o mesmo que esse aqui? Não dá para saber. Por isso você precisa avaliar constantemente. E agora nós vamos para o nosso último estudo publicado por Pedersen e colaboradores. Saca só esse artigo aqui, é muito bacana. Participaram do estudo 25 mulheres e 7 homens entre 18 e 30 anos, jovens e treinados há pelo menos 6 meses e com experiência nos exercícios do protocolo. No protocolo que os autores propuseram, que eu já vou mostrar para vocês. Teste de 1RM, teste salto vertical, avaliação da massa muscular, espessura muscular por ultrassom do vasto lateral. Foram as avaliações feitas. Então nós temos força, potência, composição corporal e também hipertrofia. O programa de treinamento durou 8 semanas, similar ao que aconteceu nos estudos anteriores, né? 6 a 8 semanas. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como é que foi a periodização do treinamento desses praticantes, né, desses participantes ao longo dessas 8 semanas. Foi bem interessante que eles trabalharam com uma periodização show de bola. Vamos lá, olha só. Fizeram aqui o agachamento, o deadlift, o terra, fizeram também aqui o afundo e o búlgaro, 4 excelentes exercícios para membros inferiores. E fizeram uma periodização aqui em mesociclos que eu achei sensacional. Até orgulhoso de ver isso aqui, porque eu aplico isso também na minha prática profissional. Na semana 1 e na semana 2, fizeram 4 séries por exercício, 4 séries de 12 repetições com 2 minutos de intervalo. Na semana 3 e na semana 4, também 4 séries, só que de 10 repetições. Então teve um aumento do peso, saindo de 12 para 10, e mantiveram o intervalo entre as séries. Na semana 5 e na semana 6, eles aumentaram os pesos, ou seja, vindo de 10 para 8 repetições, e aumentaram o volume de treinamento, ou seja, o número de séries por exercício, 5 séries, e também prolongaram o intervalo, 3 minutos entre as séries. Na semana 7 e na semana 8, foi para 6 repetições, saindo de 8 para 6, aumentando o peso, e mantiveram o número de séries e mantiveram também o tempo de intervalo. Essa periodização é super interessante, porque eles trabalharam com uma periodização linear em termos de peso, porque eles foram aumentando o peso ao longo das semanas, e periodização também linear com o número de séries. Só que fizeram 2 blocos. Bloco 1, semana 1 até semana 4, e bloco 2, semana 5 a semana 8. Bloco no sentido de séries, porque as repetições foram oscilando conforme o peso foi melhorando. Sensacional essa periodização aqui. Um grupo treinou todos os exercícios num dia, e o outro grupo treinou um exercício a cada 48 horas pelo menos. Isso significa dizer que um grupo verticalizou o volume, fez todos os exercícios, enquanto que o outro grupo horizontalizou o volume, ou seja, diluiu o volume ao longo da semana. E qual que foi a ideia aqui dos autores? Será que tem diferença conforme a avaliação que eu faço para hipertrofia, para força, para potência? Vamos ver aqui agora nessas informações, nas respostas do artigo. Individualidade biológica, tá, pessoal? Vamos entender isso aqui bonitinho, ó. Change 1RM, ou seja, a modificação que teve no teste de 1RM depois de 8 semanas em quilogramas no grupo low. O que é o grupo low? Baixa frequência, uma vez por semana.
O que é o grupo high? É o grupo alta frequência, o grupo que treinou um exercício por dia, que diluiu o volume. E aqui é high minus low, ou seja, a alta frequência menos a baixa frequência. 4 vezes menos uma vez. Na média, o grupo que treinou um exercício por dia, a tendência foi aumentar a força. Tá vendo? Ó? Teve indivíduos que aumentou lá em quase 25 kg em 1 RM depois de 8 semanas de treinamento. E 2 indivíduos aqui, no mínimo, ganhou ali em torno de 7, 8 quilos. Agora, o grupo que fez tudo num dia só, verticalizou o volume, teve indivíduos, 3 indivíduos aqui, ó, que eles não ganharam nada. E o máximo foi 20 quilos. Do alta frequência para o menos frequência, ou seja, 4 vezes versus uma vez, estourado, né? Estourado na média ali 15 quilos de diferença. Ou seja, diluir o volume para ganhos de força é interessante de membros inferiores em homens e mulheres. Aqui são as modificações para o salto vertical, ou seja, para a potência muscular. Potência muscular já é mais controverso, né? Já é mais diferente mesmo. Pode ver que, na média, o grupo que treinou um exercício por dia, né, ao longo de 4 vezes na semana, ele até foi superior ao grupo que treinou tudo num dia só. Teve indivíduos aqui no grupo que treinou um exercício por dia que perdeu potência, enquanto que os indivíduos que treinaram tudo num dia só, quanto à potência, ninguém perdeu. Todos eles ganharam alguma coisinha. Na pior das hipóteses, ficaram próximo aqui de 0 centímetros. Esse teste aqui é o teste salto vertical, o teste de potência. Já mostrei aqui várias vezes esse teste para vocês, um teste simples e validado na literatura. Quando a gente olha a hipertrofia, né, as modificações da massa muscular, aí, como já vimos nos estudos anteriores, é bastante heterogêneo, isso é muito individual. Tem indivíduos que ganham muito, tem indivíduos que perdem muito, mas na média o grupo que fez um exercício ao longo da semana, somente um, foi dividindo, né, aqueles 4 exercícios. Um dia fez agachamento, no dia fez terra, no dia fez a fundo, no outro dia fez só o búlgaro, conseguiu ter melhores resultados quanto à hipertrofia. Isso, claro, quando a gente olha para a quantidade de massa muscular, ok? Ou seja, a quantidade de músculo em peso. Agora, quando a gente olha a espessura muscular no exame de imagem, é mais heterogêneo ainda, né? Olha só a diferença aqui. Quando você verticaliza o volume, ou seja, quando você faz tudo num dia só, você corre o risco, né, de ter indivíduos que podem ganhar muito e indivíduos que podem perder, exatamente, perder espessura muscular. Quando você trabalha a diluição desse volume ao longo da semana, você corre menos risco, mas na média, nesses participantes, ainda vale a pena treinar tudo em um dia só. Pois é, bastante controverso aqui, né? Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui, e justamente aproveitando essa controvérsia, da importância de você olhar indivíduo a indivíduo. E aí quando a gente pega, por exemplo, as aplicações práticas de estudo científico, assim como os bons estudos científicos, vamos trazer isso aqui para vocês, ó, aplicações práticas. Está em inglês, eu traduzi para vocês aqui, muito mais sucinto para você entender. Olha só. Os resultados mostram que indivíduos treinados devem distribuir o volume de treino em várias sessões quando o objetivo é força. Se o objetivo for potência ou hipertrofia, frequência não faz muita diferença. A gente vê que indivíduo a indivíduo eles podem se beneficiar de uma ou outra frequência. É importante ressaltar que essas recomendações são específicas para as condições investigadas nessa intervenção. Não só para esse estudo científico, mas para todos que nós vimos ao longo dessa super live aqui. Ou seja, nós só podemos fazer inferências com os resultados do estudo, só que podemos utilizar as informações para tentar aplicar isso na prática profissional, fazendo adaptações, e as nossas avaliações é que vão determinar se estamos no caminho correto. Depois desse massacre de estudos científicos, desse bombardeio de estudos científicos que eu mostrei para vocês aqui nessa super live, eu espero de coração que, se você ainda não está na MP Science, você entre de vez para a nossa comunidade. Na descrição nós temos o grupo do WhatsApp para você entrar gratuitamente, não paga nada para isso, para você conversar com a gente lá tranquilamente, livremente. Temos também o canal oficial da MP Science do YouTube, vai lá, se inscreve, tem muito material gratuito para você consumir e também, claro, tem o site oficial para você observar e analisar as informações a respeito da MP Science. Eu me coloco à inteira disposição como fundador da MP Science para tirar as suas dúvidas a respeito da comunidade. Estamos trabalhando muito forte, eu e mais uma equipe de professores, para trazer um conteúdo de excelência para você. mpscience.com.br, acesse o link na descrição, aproveita, vai viajar lá no conteúdo e venha para nossa comunidade. E o mais importante do conteúdo de hoje,
Analise indivíduo a indivíduo. Cada ser humano é único e exclusivo. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!